graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes ser cristão é confundido com uma mudança de ética, ou seja, com uma mudança de comportamento. Ser cristão tem a ver com isso também. Ser cristão tem a ver, sim, com mudança de comportamento, mas ser cristão, ser uma mulher cristã, ser um homem cristão, é muito mais do que isso. Pertencer a Jesus é muito mais do que uma mudança de comportamento. É muito mais do que alguém que bebia parar de beber. É muito mais do que alguém que usava drogas parar de usar drogas. É muito mais do que alguém que vivia uma vida torta deixar a vida torta que vivia. Isso faz parte. Mas ser cristão é algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo. Tem a ver com a morte, tem a ver com ressurreição. Tem a ver com aquilo que a gente lê lá em Romanos, no capítulo 6, nos versículos 1 a 11. Romanos 6, 1 a 11 é o texto da pregação deste final de semana. E diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Queremos orar? Senhor, muito obrigado por esta palavra da carta aos Romanos. Palavra densa, palavra profunda, palavra que quer nos revelar, Senhor, coisas extraordinárias a respeito da vida contigo. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos permita compreender esta palavra e, acima de tudo, nos permita, Senhor, viver a partir dela. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a gente precisa entender a carta aos Romanos, porque ela é, sem dúvida alguma, o escrito do Novo Testamento mais complexo e profundo que a gente tem. Romanos é um tratado teológico. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada aos cristãos de Roma, mas ele não conhecia a comunidade em Roma. Ele não conhecia esta comunidade.
Ele escreve Romanos, a carta aos Romanos, respondendo perguntas, dúvidas espirituais que tinha lá naquela comunidade. Mas como é que Paulo sabia disso? Porque foi mandado antes disso uma carta para o apóstolo Paulo. Havia uma troca de cartas. Coríntios também foi escrito desta forma. Uma carta foi endereçada ao apóstolo Paulo, Paulo escreve de volta. E Romanos foi escrito dessa forma. O apóstolo Paulo não conhecia a comunidade em Roma, mas era uma comunidade de gente que pensava. Era uma comunidade de gente que pensava com profundidade sobre as coisas. Era uma comunidade que ficava na maior metrópole daquele tempo, que ficava no centro do mundo, vamos dizer assim, de onde saía poder, uma cidade da onde saíam ordens, da onde o imperador mandava e desmandava quando bem quisesse. E o apóstolo Paulo, então, ele responde uma pergunta com a qual ele começa esse capítulo, dizendo assim: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ou seja, ele está perguntando, ele está jogando a pergunta que foi dada a ele, que foi trazida até ele. Espera aí, agora a gente é cristão, então quer dizer que a gente vai viver pecando para que a gente experimente a graça de Deus? Ah, já tomo remédio para colesterol, então deixa eu comer meu torresmo. É mais ou menos isso. E o apóstolo Paulo diz, de jeito nenhum. Por que não? Porque vocês morreram para o pecado. Quando vocês entregaram a vida de vocês a Jesus, e isso era marcado pelo batismo, de uma maneira muito mais intensa e profunda do que hoje. Quando vocês entregaram a vida de vocês para Jesus, vocês morreram para o pecado, portanto, o pecado não pode mais governar a vida de vocês. Vocês morreram para o pecado. E aí a gente tem que trazer para a conversa também o batismo, porque ele fala aqui. No tempo do Novo Testamento, o batismo era vivido de uma maneira diferente do que é vivido hoje. Eu, como pastor, muitas vezes fico incomodado de saber que eu estou batizando crianças por uma mera tradição, porque esses pais muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Ah, mas tem que explicar, é óbvio que a gente explica, mas é tradição. Deus o livre, se não batizar essa criança, a oma tem um troço. A oma tem um troço. No tempo do Paulo, no tempo do apóstolo Paulo, nos primeiros anos da igreja cristã, o batismo ele era vivido de uma maneira muito mais profunda e intensa. Primeiro, quando a pessoa chegava à comunidade e tinha um momento de entrega da sua vida para Jesus, ela passava por 2 anos daquilo que era chamado de catecumenato. 2 anos de formação, onde ela era acompanhada por um irmão mais velho na fé. Ela recebia uma forma que a gente chama hoje de discipulado. Ela era encaminhada, formatada dentro dessa fé. E aí, no dia do seu batismo, ela confessava o credo apostólico diante de todo mundo reunido. E dizia isso para o mundo: a partir de hoje é isso que eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito nosso. E dizia isso. E para muitos confessar isso, para muitos ser batizado, para muitos esse tempo de 2 anos, era quase a decretação da morte. Sabe por quê? Porque muita gente morria por causa da sua fé. E morria literalmente. Por quê? Porque em certos momentos eram perseguidos pelo governo romano. Porque havia na cabeça do imperador a ideia de que ele era Deus. Então as pessoas, os súditos do Império Romano, deveriam adorá-lo como Deus. E quem chegava à fé em Jesus dizia: não, senhor,
Tu és só um ser humano que foi colocado lá para nos governar. Tu não é Deus. Nós não te adoramos como Deus. E muitos morriam por causa disso. Tanto que houve uma ferrenha perseguição aos cristãos logo no início da igreja cristã. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, não esqueçam que vocês foram batizados em Jesus. Vocês morreram para aquela velha vida. Vocês morreram para aquela velha vida. Quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, e a gente traz isso para a nossa realidade, ele também está dizendo para nós, quando nós entregamos nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus, nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. O pecado foi destruído na cruz. Mas o que é o pecado, afinal de contas? O que é o pecado? O pecado é aquilo que gera separação entre o ser humano e Deus. É aquilo que gera separação entre o ser humano e Deus. E quando o ser humano está separado de Deus, ele está vivendo uma vida toda torta. Uma vida torta. Lembra aquela música infantil? Havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Essa é a vida de quem não tem Jesus. E o apóstolo Paulo diz, olha, lembrem-se que essa vida acabou. Agora vocês são de Jesus. Então agora vocês não são mais escravos do pecado. Quando a gente entrega a vida para Jesus, o pecado continua nos atormentando. Sabe por quê? Porque ele é uma condição que nos acompanha. Para a gente entender isso, eu vou usar um exemplo bem do cotidiano. Hoje é sábado, certo? Tradicionalmente conhecido como dia de tomar banho. Graças a Deus isso mudou, né? Antigamente, até não tão antigamente, isso era fato. Sábado é dia de tomar banho. A gente toma banho todo dia. A gente usa desodorante. Mas não é assim que no verão, às vezes mas não dá para aguentar a asa, vou ter que passar desodorante de novo. Tomou banho ontem, tomou banho de manhã, tomou banho de meio-dia, mas de vez em quando verifica a asa e a coisa está feia. Por quê? Porque o cheiro ruim na axila faz parte da condição humana. Tu pode tomar banho, passar desodorante, de tempos em tempos vai ter um cheirinho desagradável ali. Porque isso faz parte da condição humana. A mesma coisa escovar dente. A gente pode escovar o dente, passar enxaguante, passar fio dental, escova. Ah, que mau hálito. E de novo escova dente. Faz parte da nossa condição. Isso não muda. A gente até ameniza o cheiro da axila, o mau hálito, mas faz parte da nossa condição. O pecado também faz parte da nossa condição. O pecado também faz parte da nossa condição humana. Não é porque agora eu vivo com Jesus, o pecado não me atormenta mais. Eu digo para vocês, de vez em quando eu tenho vontade de amassar uns carros quando não ligo o pisca na minha frente. Eu tenho que adivinhar que vai convergir à direita. Que vontade de dar uma acelerada. Mas daí eu penso que a franquia é bem cara, então a gente não faz isso. Sabe, o pecado continua nos atormentando. Só que quando a gente vive com Jesus, a gente morreu para o pecado. E a gente diz, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês foram crucificados juntos na cruz de Cristo. Lá o pecado morreu. Lá ele perdeu a força. Ele continua presente, mas ele não tem mais a força de matar vocês. Por quê? Porque o pecado foi assumido por Cristo na cruz. Jesus venceu a morte, diz o Paulo aqui no texto. E pelo fato de ele ter vencido a morte,
ele também diz: vocês vencerão, não pela força de vocês, mas sim pela vitória que Cristo dá. Quando a gente lê esse texto de Romanos 6, que é um texto bastante complexo, aliás, a carta aos Romanos é uma carta bastante complexa no seu pensamento, na sua estrutura, no seu conteúdo teológico, conteúdo esse que a gente não domina, porque afinal de contas a gente não é teólogo, né? Mas como cristão a gente precisa pelo menos tentar entender. Quando o apóstolo Paulo escreve Romanos, ele está com essa ideia em mente, dizer, olha, a gente continua pecador, mas a gente não é mais escravo do pecado. A gente continua sendo alguém que precisa lembrar que Jesus morreu na cruz por nós, mas a gente não é mais escravo do pecado. A gente já não vive mais sendo governado pelo pecado. Trazendo isso bem para a nossa prática, nós precisamos entender o seguinte: se Cristo é o nosso Senhor, o pecado não é mais nosso Senhor. Ou seja, apesar de que o pecado continua nos atormentando, apesar de que o pecado continua sendo uma tentação para nós, apesar de que o pecado continua presente em nossa vida, ele não é mais quem nos governa. Esse é o grande detalhe da vida com Deus. É saber que a gente continua precisando tomar banho, mas de que não é mais a caatinga que manda na gente. De que não é mais o pecado que manda na gente. E por isso, a gente precisa parar de agir como escravo. A gente precisa parar de agir como escravo. Escravo do pecado. A gente precisa deixar de obedecer às ordens do pecado para começar a obedecer às ordens de Jesus. E isso é difícil. Mas esse é um sinal de que trocou o senhorio, de que trocou o chefe, de que trocou aquele que manda. É quando a gente não é mais escravo do pecado, mas sim se torna filho de Deus. Tem muita gente que vive com Jesus, que diz que vive com Jesus, mas vive escravo do pecado. Eu estou impressionado agora assistindo alguns jogos da Copa e tentando acompanhar a Copa, pelo menos pelas redes sociais, como futebol está associado às bets, que são as loterias digitais. O índice de gente que perdeu horrores de dinheiro para as bets é um negócio assustador. Por quê? Porque esse negócio escraviza a gente. Não, eu perdi, mas na próxima eu ganho. Aposta de novo. Quando Jesus manda na nossa vida, o mal precisa ser cortado pela raiz. Bet, bebida, droga. Tem que mudar o senhorio. Dinheiro, ganância. A gente precisa entender que quando Jesus é o nosso Senhor, não é mais o pecado que manda. É Jesus que manda. E a gente vai de vez em quando está sendo sufocado pela tentação. A tentação vem e ela vem violenta. A tentação vem e ela vem fazendo estrago. E nessa hora a gente precisa dizer, não, Jesus é meu Senhor. Se um dia vocês tiverem o privilégio de visitarem na Alemanha a Wartburg, aquela fortaleza onde Lutero foi
escondido, vamos dizer assim, pelo príncipe eleitor da Saxônia. Wartburg é um lugar muito visitado pelos turistas, porque lá Lutero também fez a tradução da Bíblia para o Novo Testamento. Ele ficou 1 ano lá. E na mesa onde Lutero fez essa tradução, havia um texto escrito, onde estava escrito o seguinte: eu fui batizado. Um dia Lutero estava ali, recluso na sua cela, não é cela, né, como nós imaginamos uma cadeia, mas no seu escritório. A mesa ainda está lá, a cadeira que ele sentou ainda está lá. Ele, numa luta, ele teve uma visão do diabo. Conta-se. E diz que ele jogou no diabo o tinteiro e disse: arreda daqui, porque eu sou de Jesus. É desse tipo de coisa que eu estou falando. Mas o que a gente faz quando a tentação chega? Ninguém está vendo, né? É só um chocolate. Deixa eu abrir aquele pote onde tem o torresmo dentro. É só uma cervejinha, não vai fazer mal. Olha que pode fazer muito mal. O chocolate, o torresmo, a cervejinha, a cachaça, a maconha, a bete e por aí vai. Quando a nossa vida pertence a Jesus, muda o dono. É Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês morreram para o pecado e nasceram de novo para Cristo, ele também nos chama a olhar para um Deus vivo, a gastar energia, tempo, talento e parte do nosso tesouro naquilo que agrada a Deus. Quando o Senhor Jesus é o nosso Senhor, quando a nossa vida troca de dono, quando nós não mais servimos ao pecado, mas nós servimos ao Senhor, a nossa relação com as coisas que a gente tem muda também. Se tem uma coisa que a gente gosta é de ter segurança financeira, não é? Todo mundo gosta de ter uma boa reserva, uma boa aplicação. E aí a gente começa a ficar muquirana para Deus. E a gente esquece que só tem a reserva. Não é pelo nosso trabalho apenas, é porque Deus permitiu. Olha, esse mês a gente gastou um troco legal com farmácia. Eu fico indignado com isso. Pô, brincadeira. Mas que bom que tem, né? Mas eu pensei assim, esse dinheiro a gente podia, sei lá, guardar, fazer alguma coisa. Agora eu olho para trás assim e penso, talvez é Deus me ensinando a depender dEle e do cuidado dEle. Porque é o que nós temos experimentado dia a dia lá em casa. Mas a gente é avarento. A gente quer ter 1.000 guardado, 10.000, 100.000 guardado. A gente é muito avarento. E aí a gente tem que se perguntar, será que o dinheiro não se tornou meu Deus? O meu Senhor? São perguntas que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que se a gente morreu para o pecado, também esses deuses aí que a gente tem, não podem governar a nossa vida. E como governa? E como governa? O consumir. Estou triste, preciso ir para uma loja gastar alguma coisa. Preciso trocar meu carro. Aí começa a dar umas formigas. Né? Tem que trocar de carro. Consumo se torna um Deus também na nossa vida. Assim como o dinheiro se torna um Deus. E aí para R$100 para Deus a gente não tem. Mas para gastar 100.000 num carro novo, um carro que talvez nem precise ser trocado, a gente tem. Desculpa a franqueza, gente. Mas isso fala muito sobre a quem pertence o nosso coração.
Isso fala muito sobre a quem pertence o coração. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz para os irmãos em Roma, dizendo, olha, a partir de agora vocês morreram para o pecado e reviveram, ressuscitaram para Jesus, ele nos chama a gastar nossa energia, nosso tempo, nosso talento e nosso tesouro para agradar a Deus. Porque afinal, nada é nosso. Tudo vem de Deus. E se Deus nos dá coisas e a gente é incompetente para administrar, Deus não é o culpado. Às vezes a gente precisa conversar com alguém que sabe administrar melhor que a gente e pedir ajuda. Ele diz, como é que tu faz, cara? Me ajuda aí. Quando o apóstolo Paulo diz, e com isso nós estamos encerrando, a vida de vocês está unida à de Cristo. Ele está dizendo que a nossa busca precisa ser uma busca por uma vida que reflete o perfume de Cristo. Eu acho tão bonito aquele texto em que o apóstolo Paulo fala aos coríntios dizendo, vocês são para o mundo perdido o bom perfume de Cristo. Tu já teve a experiência de ficar numa fila atrás de alguém catingando? Deus me livre e guarde. Se tu tiver que ficar 5 minutos naquela fila, parece que ela demora 5 horas para passar, para chegar a tua vez. Aquele cheiro de asa. Barbaridade. Aí tu não sabe se tu faz assim, se tu vira o rosto, o que tu faz. É ruim de estar do lado de alguém que está com cheiro ruim, não é? É muito ruim. Agora o contrário também é bom, não é? Às vezes tu encontra uma pessoa cheirosa. Ah, que coisa boa dar um abraço em alguém cheiroso, né? Que coisa boa dar um abraço em alguém que acabou de tomar banho. Essa semana eu passei no mercado e passei lá na estante dos sabonetes e eu vi Febo. Febo para mim tem memória afetiva. Eu comprei um Febo para lembrar, sabe do quê? Da casa do meu avô. Só tinha Febo naquela casa. O Pedro olhou assim e disse, mas pai, é de 1930. Eu disse, não interessa. Eu quero tomar banho de Febo para lembrar a casa do meu avô. E hoje andando por aí, cheirinho de Febo, coisa mais boa do mundo, né? Né, Anne? Não é bom, né? Anne não gosta. Cheirinho. Memória afetiva. Qual é o cheiro espiritual que a gente exala por aí? A tua vida está exalando a presença de Jesus ou a tua vida está exalando o cheiro de uma vida vivida no pecado? Qual é o cheiro que a gente está exalando? Será que aquela fala preconceituosa que a gente tem às vezes, ela está exalando a presença de Jesus ou ela está exalando o pecado que manda na gente? Aquela fala que denigre mulheres, será que é uma fala que exalta Jesus ou é uma fala que mostra que o nosso coração está longe de Jesus? Aquela fala que humilha pessoas, será que ela exalta Jesus? Ou ela está mostrando que o nosso coração está longe de Jesus? Qual é o cheiro da tua alma? Qual é o cheiro que a tua vida exala? E tem mais um agravante. O cheiro que a gente solta fora de casa, às vezes é diferente daquele que a gente solta dentro de casa. E eu falo para vocês isso, reconhecendo para vocês que eu tive que ir no carro dizer para o Pedro e para a Ana, desculpa, mas o pai às vezes se sente um hipócrita, porque o pai fala uma coisa e acaba vivendo outra. Por causa do estresse que às vezes vocês geram na gente. Se o pai não está legal, colabora. Ah, pastor, se na tua casa é diferente,
alguma coisa está errada. Por quê? Porque a gente gosta de mostrar um cheirinho bom lá fora. A gente sai de casa, passa desodorante, perfume, ajeita o cabelo. Aí quando chega em casa, bafo de onça, catingando, se joga no sofá, chulé. E tá, os outros têm que aguentar isso. Gente, nós precisamos entender que Deus nos chama para viver uma vida íntegra, onde o pecado continua nos atormentando, e ele vai nos atormentar. O pecado vai continuar atormentando. Aquele pedaço de pizza tu comeu até por aqui, mas ainda tem um pedaço de pizza fazendo assim para ti. E tu vai comer, para quê? Por gula, porque é bom. É bom. Mas é pecado, porque tu está destruindo o teu corpo com isso. Esse troço vai continuar nos atormentando. A vontade de soltar os cachorros no teu chefe de vez em quando vai continuar dentro de ti. A vontade de bater atrás porque não ligou o pisca vai continuar te atormentando. Mas isso não vai mais mandar. Aquela avareza, chegou o carnê da igreja de novo. O que essa gente faz com tanto dinheiro? Estava falando para a Claudine essa semana. Para quem vem 1, 2 vezes por ano no culto, é caro mesmo. Agora, para quem convive aqui, vive, participa da comunidade, sabe os grupos que tem, tudo que é oferecido, a gente conclui que a gente é muito muquirana para Deus, tinha que dar bem mais. Queridos, eu quero encerrar, e eu sei que essa palavra nessa noite foi assim um tanto quanto dura, fazendo uma pergunta muito honesta. A quem pertence o teu coração? A quem tu obedece? Ao pecado ou a Jesus? Porque se tu entregou tua vida para Jesus, o pecado precisa ir perdendo espaço na tua vida. Ele vai continuar atormentando. Ele vai continuar incomodando. Ele vai continuar de vez em quando querendo te dominar. Mas daí tu precisa dizer, Senhor, a minha vida é tua. É a ti que eu quero obedecer. E isso vai gerando em nós um cheiro bom. Não de febo, mas de um perfume caro que foi nos dado por Jesus Cristo de Nazaré. A quem teu coração obedece? O apóstolo Paulo lembra os irmãos de Romanos que Jesus morreu para livrá-los do pecado. Jesus morreu para te livrar e para me livrar do pecado. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso e entender que Ele nos chama para uma vida onde a prática é diferente. Querer vencer o pecado sem Jesus não vai acontecer, mas com Jesus é possível. Que Deus nos abençoe e nos ajude, agora e sempre. Amém.